Nós precisamos alertar sim a igreja, precisamos sim falar de certas coisas que estamos vivendo. E essa questão de como nos perdemos do caminho e não no caminho, ninguém se perde em Cristo, a gente se perde do caminho que é Cristo. E eu quero salientar, eu quero elencar com vocês aqui, e eu quero salientar aqui para vocês que precisamos, a gente está prestando atenção em muita coisa, né? A guerra na Ucrânia, a guerra de Israel com o Irã, os Estados Unidos. A gente fala aqui da questão dos extraterrestres, disco voadores que viram à tona. Há uma briga fake aí entre o Trump e o Papa, né? Parece que eles estão brigando. Foi igual aquela briga fake do Elon Musk com o Trump também. Aí para todo mundo ficar meio assim, tá vendo? Eles estão brigando, não são aliados não. Pelo contrário, estão até brigando um com o outro. Então, o que está ocorrendo hoje é que tanto o Trump, o Elon Musk, o Papa, essa turma toda está participando de um grande teatro, e é claro que todos esses eventos de guerras, questões do petróleo, Bitcoin, tudo isso, gente, é um pequenos pontos de distrações nas nossas vidas. Infelizmente, muitos de nós, alienados, desinformados, ou não sei, dormindo na vida, não está percebendo o principal, que é justamente como a igreja está se perdendo do caminho. O primeiro nome, um dos primeiros nomes que o cristianismo recebeu, junto com a seita dos nazarenos, o primeiro nome dos judeus, dos fariseus para os discípulos, a seita dos nazarenos. Por quê? Eles não poderiam chamar aquilo ali de igreja, não poderia chamar aquilo de congregação, não poderia chamar aquilo de sinagoga, não poderia chamar aquilo de culto a Deus. Então eles botaram um apelido pejorativo, né? um apelido jocoso de seita dos nazarenos, porque Jesus veio de Nazaré. Tá. O segundo nome que eles dão é mais ameno, que aí eles falam o caminho, a seita do caminho. Por quê? Porque Jesus se dizia o caminho, a verdade e a vida. E os apóstolos repregavam, repassavam essa mensagem, que Jesus Cristo era e é o caminho, e que Jesus Cristo é o único caminho. Então o que acontece? Como nos perdemos? Como a gente está tão longe desse caminho? Será que estamos no caminho? Será que a igreja de hoje ela está no caminho? Vamos fazer um exame de consciência. Como diz Paulo na ceia, o homem examine-se a si mesmo. Vamos fazer um exame de consciência, vamos fazer um exame de fruto, vamos fazer um exame de ações, vamos fazer um exame de evangelho. Será que estamos no caminho? Se Jesus voltar agora, hoje, daqui a 5 minutos, 10 minutos, será que iremos? Se o Espírito Santo promoveu o arrebatamento agora, né? Estamos falando sobre isso na nossa escola bíblica, domingo pela manhã. Se o Espírito Santo, né, avisar, é agora, será que nós que estamos aqui seremos arrebatados? Para quem crê no arrebatamento pré-tribulacionista, independente se você crê no pré, no mes ou no pós, se o Espírito Santo, e se não, está escrito que haverá o arrebatamento, se for hoje, será que vamos? Será que podemos estar aptos para ser? Porque olha só, quem arrebata é o Espírito Santo, ok? Quem vai arrebatar não é Jesus, quem vai arrebatar é o Espírito Santo. Qual é a prerrogativa do Espírito Santo para arrebatar a sua igreja, a igreja de Cristo? Santidade. Ou seja, a natureza dos arrebatados é a natureza do Espírito Santo. Se nós estamos distantes do Espírito Santo, não seremos arrebatados. Não teremos o encontro com Cristo nos ares. Compreende isso? A natureza do arrebatamento está na santidade. Porque o arrebatamento, o raptor, é do Espírito Santo. É ele quem leva a igreja aos ares, o encontro com Cristo aos ares. Antes de Cristo voltar à terra e pisar os seus pés na terra. Não é Jesus quem vai dizer, arrebata fulano, não é Deus. Entenda? É tão maravilhoso você conseguir enxergar a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça está sob a tutela e a chancela do Espírito Santo.
A graça começa em Atos 2, na descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, ou quando o Espírito Santo inaugura a igreja, aquela igreja dos irmãos que estão orando há 40 dias incessantemente no cenáculo, aquele momento é o momento que a graça começa. Até Jesus morrer e ressuscitar é lei. Ele está cumprindo lei, o cordeiro que morre, o cordeiro imolado, o cordeiro que é esquartejado, o cordeiro... Quando ele ressuscita, de ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então vamos ver que a graça nasce em Atos 2. Os evangelhos não falam da graça, os evangelhos falam da obra redentora de Jesus Cristo na lei. A Eli ainda é lei, para quem não sabe. Jesus vive sob lei. Jesus cumpre toda a lei. Ele vem anunciar o reino, mas quem traz a graça é a igreja, por causa do Espírito Santo. E depois de Jesus falar de reino junto com João Batista, Paulo, Pedro, João vão falar de graça. Vocês estão compreendendo isso? Isso é um ponto básico teológico que nós precisamos aprender. Muita gente acha que a graça começou com Jesus em Mateus. Negativo. Então vamos lá. Quando nós começamos a compreender isso, nós vamos ver que o evangelho ele está pautado em que base? Na base da simplicidade. Qual é o fundamento do evangelho? Amor. Primeiro ponto, amor. Quando os discípulos e os fariseus e os escribas perguntaram qual é o mandamento, é porque queria discutir teologia, Jesus falou, um mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, todo o seu coração, toda a sua alma, semelhantemente amar a seu próximo como a si mesmo. A lei depende desses dois mandamentos, porque se você deixar de cumprir um, toda a lei se torna inútil. Não adianta, e ele quando fala lei ali, não está falando dos 10 mandamentos, ele está falando de toda a lei que hoje conhecemos, os 613 preceitos, os mitzvah. São os mandamentos, os preceitos da lei. Então, quando Jesus fala dessa forma, ele está dizendo o seguinte, se você quer realmente, para os fariseus, não para nós não estamos debaixo dos 613 preceitos, nós estamos debaixo da graça. Se você quiser atender todos os preceitos da lei, você não pode tropeçar em nada. Você não pode de forma nenhuma se perder em um mandamento, porque quando você se perde em um, você anula toda a lei, não é todos os mandamentos, toda a lei. E aí o que acontece? A igreja vem numa caminhada de graça. O que é a graça? Paulo deixa claro, num sentido técnico, graça é favor imerecido. É o tetelestai da cruz no grego, né? Está consumado, está pago, dívida paga. E Paulo fala isso, que tendo pegado todo escrito de dívida que era contrário a nós, encravou na cruz do Calvário, expondo principados e potestades ao vitupério, à vergonha, ou fez com que eles agora não tivessem mais nenhum tipo de vantagem sobre nós. Beleza, aí nasce a igreja. Qual o mandamento principal da igreja? Vamos nos basear, né, ao final de Mateus e Marcos, mas não é só isso, tá bom? Aí ele vai lá e se baseia, olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ok? Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os tudo quanto vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, estou misturando Mateus com Marcos, tá, gente? Chega em Atos 1:8, ele reforça, até porque o indício de que Atos 1:8 é a mesma história de Marcos 16, é o mesmo ponto, porque dali Jesus sobe, né? E ele fala, ficar em Jerusalém até que do alto seja vestido de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até confins da terra. Então vamos entender uma coisa, a graça existia, Raquel, mas estava nula por causa da queda do pecado. A graça só vem pelo Espírito Santo. O homem cai porque perdeu o Espírito de Deus. Isso é uma matemática simples e fácil de se fazer, tá bom? A graça existia desde o Éden, mas estava anulada pela queda do homem até Cristo vir. Cristo é chamado por Paulo de segundo Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, alma, espírito vivificante. O primeiro Adão veio da terra, o segundo Adão veio do alto. Por isso que ele fala para Nicodemos no capítulo 3, que se ele não for gerado do alto, ele não poderá nascer de novo, ele não verá Deus, tá bom?
Então, a graça, ela é inaugurada na geração pós-adâmica em Atos 2, quando há o batismo no e com o Espírito Santo, o batismo com fogo. Então, vamos lá, gente. Dito isto, nós somos dezenas de gerações após Atos. Se nós pudéssemos pegar a igreja e fazer um histórico dela e ver gerações a gerações, nós veríamos muitas coisas interessantes, e muitas coisas tristes, muitas coisas que você diz assim, uau, nós fizemos isso? Sim, vivemos de muitos erros e acertos. Vivemos de muitas situações que foram dolorosas para nós enquanto igreja. Mas a partir de Brasil, porque nós não temos essa... A igreja evangélica no Brasil, ela é muito simplista, ela não é simples, ela é simplista. Por que ela é simplista? Porque a verdade é que os templos, ou os prédios da igreja deveriam ser escolas, e na verdade não é. Os templos e prédios da igreja deveriam ser escolas e lugares de adoração. No entanto, se tornou lugar de festa, tornou-se lugar de tanta coisa, de tanta doutrina, de dança, de pula-pula, de oba-oba, de congressos, de tantas coisas, que ao final, o que deveria ter sido ensinado para os crentes desde quando eles são novos convertidos, não é ensinado. A EBD, que era, em muitas igrejas, o ponto de ensino não existe mais. As igrejas estão abrindo mão da EBD para criar escola de líderes. Só que eu vou ser sincero para você, eu não confio nessas escolas de líderes, não. Viva a santa e abençoada EBD. Um revistinho tudo, que eu sou meio contra algumas revistinhas, mas, sabe, entenda... A igreja abriu mão do EBD em prol de ter uma escola de líderes em tal dia. E porque a EBD fala de Bíblia, a EBD fala de teologia, a EBD fala de ensinos e doutrinas bíblicas. A escola de líderes fala de quê? De coach, finanças, psicologia, psicanálise, não sou contra não, deixando bem claro, tá? Fala de finanças, fala de grupos familiares, ou seja, fala de tudo, menos de Bíblia. Então a escola de líder foi um substituto, foi uma substituição a partir do final dos anos 90 para a simplória EBD, contra a EBD, que trazia um ensinamento puro e simples da palavra de Deus. Ô Carolina, não sou contra a psicologia, não, a psicologia é uma ferramenta. Se fosse assim, teríamos que ser contra todas as logias, né? Então seríamos contra a teologia, seríamos contra a filosofia, seríamos contra não só a filosofia, seríamos contra muitas logias que há por aí. Eu sou contra o uso errado e indeterminado da psicologia no lugar da escritura. Nada pode substituir as escrituras sagradas. Nada pode substituir a Bíblia. A psicanálise junguiana, a psicologia freudiana, a pedagogia, nada pode substituir a palavra de Deus. O problema é que as pessoas pegam a ferramenta da psicanálise, pegam a ferramenta da psicopedagogia, pegam a ferramenta da filosofia, pegam várias ferramentas e a própria teologia e substitui o ensino básico, o entendimento básico da palavra de Deus, através da leitura, do entendimento, da hermenêutica, às vezes sim da exegese, para conhecimento e aprofundamento da igreja. Só que pastores não querem pregar. Gente, vamos lá. A psicologia não substitui. Quem substitui é a pessoa que usa, gente, pelo amor de Deus. Então, mas olha só, gente, vamos lá. O Lula falou uma coisa interessante. E é uma... Como é que eu posso dizer? É uma realidade. Por que tem traficante? Pô, pastor, desceu o assunto, hein? Mas vamos lá. Por que tem traficante de droga? Por que tem traficante de drogas? Porque tem consumidor. Por que tem roubo de carros? Porque tem receptador. Tem gente que recepta, compra. Por que tem igreja ruim? Por que tem igreja que substitui a Bíblia por coach? O pregador por um coach? Por que tem igreja que substitui as escrituras sagradas por outras ferramentas? Porque tem gente que gosta. Vamos ser sinceros, é muito mais difícil ser teólogo do que ser psicólogo. Eu te digo porque eu trabalho nos dois
É muito mais difícil. A teologia, de forma séria, ela é uma universidade que você tem que saber hermenêutica, exegese do grego, exegese do hebraico. E tem que estudar muito essas duas matérias. Essas duas línguas bíblicas são, olha, são terríveis. Você tem que estudar história bíblica, historiografia da Bíblia, você tem que estudar geografia bíblica, você tem que entender o contexto judaico, história dos judeus, você tem que estudar um pouquinho de filosofia para o entendimento do Novo Testamento, filosofia platônica, socratiana, você tem que conhecer a história da igreja, os momentos da história da igreja, principalmente a igreja primitiva, a igreja dos bispos, a igreja dos padres, ou chamados pais da igreja. Você tem que conhecer, que mais? Gente, é muita coisa, estou falando tecnicamente, estou nem falando da espiritualidade. Para você estudar teologia, você tem que estudar muito. São quase 12, 14 matérias para você ler Bíblia. Não é assim, abrir a Bíblia, e Davi. Você tem que conhecer coisas, você tem que conhecer costumes, arqueologia bíblica, você tem que conhecer economia bíblica, você tem que conhecer antropologia bíblica. Não é fácil. Não é fácil. Você entender o Pentateuco, não é fácil. A Torá. Você tem que compreender como funcionava a cabeça dos povos, a sociedade do seu tempo. Então, o que acontece? Hoje, infelizmente, 90% dos pastores não têm esse preparo. 90% dos pastores não têm esse preparo. Então, o que acontece? É mais fácil pregar o quê? A glória que sobe e a glória que desce. Porque, na verdade, o pastor não era para ser um mega pregador. O pastor era para ser um mega mestre. Todos os pastores deveriam ser mestres. Você vai ver que lá no final, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 11, diz, a uns pelo Espírito. E ele, perdão. Efésios 4, 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esse "e" aqui, ele é quase uma confirmação de um puxando o outro. Há controvérsias entre os que interpretam o grego, que colocam pastores e mestres como uma função só. Eu já entendo que não. Pastores e mestres, ok? Então o que acontece? A igreja hoje, ela não tem mestres. Aliás, a igreja do século XX para cá, ela matou os mestres por centralizar a igreja sob a figura de um pastor líder, de um pastor liderança. Quando, na verdade, a igreja ela precisa ver os ministérios, 5 ministérios dentro dela. E aí o que ocorre? Nós vamos ver em todo o tempo que nós estamos nos desviando, como nos perdemos do caminho. Por quê? Vamos entender. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, o que tem de desvio para a direita e para a esquerda, até mesmo a partir da política, segundo, desculpe o trocadilho. A gente tem crente de extrema direita, que eu não concordo, e temos crente de esquerda. Cara, crente de esquerda conhecendo a pauta de política da esquerda do Brasil, é impossível você ser crente. Pastor de esquerda, meu irmão, como assim? Como assim você defende a esquerda do PSOL, a esquerda do PT? Não dá. Não é porque você é crente, é porque a ideologia da esquerda no Brasil, diferente de outras esquerdas. Como é que você vai defender homossexualismo? Como é que você vai defender aborto? Como é que você vai defender empoderamento feminino e feminismo? Como é que você vai defender... Sabe, você não tem como defender certas coisas, são antibíblicas para nós. É antibíblico, não é nem que eu não gosto, eu não concordo. Meu irmão, ultrapassou esse negócio de eu concordo, eu não gosto. É antibíblico, simplesmente assim. Não dá para você ser fã. Não dá para você ser fã de um político ou de uma ideologia, não dá para você achar que está correto estar ao lado de uma pessoa que, inclusive, professa o ateísmo. Como assim eu sou crente e voto no Lula? Eu sou crente e voto no PSOL? Eu sou crente e... Não, e tô de braços dados. Eu respeito todas as religiões. Eu não venho... eu venho aqui, não vou atacar ninguém do candomblé, não vou atacar ninguém da Umbanda, não vou atacar nenhum espírita kardecista, irmão, eu não ataco ninguém porque não é meu papel. Mas olha só, você não vai me ver dando as mãos, frequentando o centro, recebendo charutada, você não vai me ver indo para um culto do candomblé e da Umbanda, com todo respeito. Também não vou lá
ficar zombando, também não vou lá rir deles, também não vou lá falar mal deles, porque eles têm liberdade de culto e a fé deles. E quem convence o homem do pecado, do juízo da morte é o Espírito Santo. Quem abre os olhos da pessoa é o Espírito Santo, não é o homem, não é por força nem por violência. Agora, no momento que você vê o pastor, igual o Kleber Lucas, igual esse pastor do PT, esses caras que dizem pastor, botando abadá, se vestindo de branco, indo para dentro do centro, ô irmão, desculpa aí, tem alguma coisa errada, meu irmão. Jesus falou, quem não é por mim é contra mim, quem não junta comigo espalha. Só que nós temos nos desviado em tudo. Temos nos desviado filosoficamente, temos nos desviado politicamente, temos nos desviado mentalmente e estamos desviados espiritualmente. Há um só caminho. Mas há uma lavagem cerebral, que líderes estão fazendo nos seres humanos, e podemos dizer que nós estamos vivendo em uma das piores gerações intelectuais. Primeiro que as nossas universidades são horríveis, produzem um conhecimento totalmente ideológico, não científico. A universidade, as faculdades deveriam ser lugares de nascedouros de pensantes, de pensadores, de cientistas. A faculdade deveria ser lugar de pessoas que pensam, pessoas que fomentam os porquês da vida, que procuram respostas, tanto na teologia, na ciência, na filosofia, na linguística, nas relações sociais políticas, onde for, não importa. A faculdade deveria ser um lugar de pessoas pensantes. No entanto, hoje, as faculdades é lugar de militância, é lugar de ideologia barata, é lugar de desconstrução, porque, na verdade, tudo isso já está há muito tempo no nosso meio, principalmente no Brasil. O Brasil, além de ser um mundo, além de ser terceiro mundo, no sentido político, financeiro, ele é terceiro mundo no ponto de vista sociológico. Nós somos uma nação hoje que você falar de pensantes é complicado. É difícil falar pensantes, até dentro da igreja. Então, hoje, qualquer pastor que tenha carisma não precisa ter conhecimento. Qualquer líder que não tenha conhecimento, basta ter carisma. E ele começa, querido, Deus possa te abençoar nesta hora. Estamos aqui porque Deus fará grandes coisas na sua vida. Por quê? O líder, um pastor, um líder formado, ele gasta muito tempo estudando, pensando, fomentando princípios, pormenorizando situações. E o povo do Brasil, o povo de hoje não quer isso, até nas igrejas grandes. Os caras querem uma mensagem prática, eles querem uma quentinha, um marmitex. Comece a pregar coisas profundas para você ver o que vai acontecer com a sua igreja. Comece os pastores a falar de questões humanísticas, filosóficas, teológicas. Comece ele a extrair a teologia paulina, comece ele a trazer, sabe, as fomentações de Paulo, as fomentações de Pedro, as fomentações de João. Comece ele a ampliar o pensamento de Jesus nos evangelhos. Comece esse pastor a trazer para a igreja uma fomentação de pensamento. Como é que eu estou, o que tem que ser feito, o que é só... Meu irmão, acabou. Ninguém quer participar. Os caras não querem te ouvir. Eles querem que você diga: olha, hoje, nesta noite, virá um milagre sobre a tua vida. Deus vai provocar. Vai provocar de onde, amigo? Vai provocar por quê? Como Deus vai provocar? Quem disse para você que Deus vai provocar? Onde a Bíblia te dá a base para você dizer que vai provocar? Quem te disse que vai provocar? Quando o Espírito Santo falou para você que vai provocar? Por que vai provocar? Indistintamente, por que vai provocar? Você sabe quantas pessoas tem aqui? Você sabe se todas elas estão em condições de serem provocadas? Para com isso. Só que ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer dizer o seguinte: irmão, olha só, Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus vai te abençoar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Só que entenda o seguinte: tudo é condicionante na Bíblia. Tudo é condicionante. Se atentamente ouvir a voz do seu teu Deus, se atentamente, todas essas bênçãos virão. Estou parafraseando, estou diminuindo o texto, né? Se atentamente ouvir a voz, conforme a lei que eu dei ao meu servo Moisés, lá em Deuteronômio. É se. Clama a mim e responder-te. Clame a mim. O que é clamar a mim? Oh, Deus, eu estou aqui, Jesus está clamando. Não, clama a mim, meu irmão, é tempo. Clame a mim é constância.
Clame a mim é jejum, é oração. Clame a mim é 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas. Clame a mim é tempo de vida que ninguém tem mais. Clame a mim é buscar-me-eis e me achareis. Quando? Mais condicionante. Olha só as condicionantes. Quando me buscar todo o nosso coração, serei achado de voz do Senhor. Não é assim não é fácil chegar. Mágica. Mágica não é com Deus não. Deus não produz mágica, quem produz é Satanás. Para com isso. Então, na verdade, nós temos pessoas desonestas na frente da igreja. Temos pessoas que estão preocupadas com o desenvolvimento do homem social. Eu não quero saber do teu social sem antes saber do teu espiritual. Eu preciso te desenvolver espiritualmente, meu irmão. Sabe por quê? Quando eu conseguir, como pastor, desenvolver você espiritualmente, você estará dentro daquilo que Jesus fala lá em Mateus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que quando você buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei aprovado, ele afirma, serei achado de vós, diz o Senhor. Quando você compreende isso, que primeiro o reino de Deus não é religião, não é estar no culto todo dia, não. Buscar primeiro o reino está aqui dentro, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, vestir, comer, calçar, é o contexto. A gente que estuda a Bíblia, a gente que estuda hermenêutica, o contexto é: não andeis ansiosos com o que haver de comer, vestir e calçar, porque esta é as preocupações dos gentios. Portanto, vós que estão debaixo da providência de Deus, vocês não podem se preocupar com isso. Olhai os lírios do campo, o contexto é grande. O contexto é grande. Nem Salomão, com toda a sua sabedoria, poderia vestir um desses seres que vai daqui a pouco morrer. Olhar os pardais, não trabalham, não tem empresa, não tem MEI, não tem CNPJ, mas pela manhã. Então é isso que Jesus está falando. Então o mestre, o pastor, ele precisa levar as pessoas a um nível de transformação de mentalidade. Aí Paulo fala sobre isso. Se vocês foram ressuscitados por Cristo, pensai nas coisas que são do alto, lá em Colossenses, onde Cristo está. Se Cristo é a vossa vida, quando vocês alcançarem o trono, vocês se manifestarão com ele na glória, e ele se manifestará com vocês na terra. Oh, meu Deus, que coisa poderosa e maravilhosa. Só que isso é uma busca. Só que nós não queremos isso. Nós queremos oba-oba. Precisamos do oba-oba. O oba-oba é o miojo com salsicha. O oba-oba é o lanche do McDonald's. Nós precisamos desse oba-oba. E aí o que acontece? Tenho, porém, contra ti que deixaste seu primeiro amor. A igreja deixou seu primeiro amor há muito tempo. Há muito tempo. Eu vejo essa turma aí filmando igreja enorme. E os mantras? Nada quebrado, nada fora do lugar, nada... Pô, irmão, cuidado, irmão. Cuidado, querido, com as autoafirmações. A gente, quando era crente, a gente afirmava assim: tudo posso naquele que me fortalece. As nossas afirmações eram: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora nossas afirmações é: nada quebrado, nada fora do lugar, e biriri, barará, blá, 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 blá. Irmão, que evangelho é esse, irmão? Paulo fala aos Gálatas: ainda que desça um anjo do céu e vos pregue evangelho diferente que eu já preguei a vocês, seja ele maldito, anátema. E nós estamos nos afastando da cruz, cara. A gente não quer mais pregar a cruz, a gente não quer mais pregar o amor, nós não queremos pregar, sabe? Nós não queremos pregar a volta de Jesus. Parece que é proibido falar que Jesus está voltando. Parece que é palavrão falar, sabe, da parúzia, falar da volta de Jesus, falar do arrebatamento, falar que Cristo, sabe, que Jesus está preparando a igreja para ser arrebatada. A pessoa até briga para dizer que não, a igreja não vai ser arrebatada, não. Não, irmão, não. A minha doutrina, a minha visão... Jesus, é tudo para não falar de arrebatamento. Parece que Satanás conseguiu botar na cabeça, as pessoas têm até ódio de quem fala do arrebatamento. Se você começar a pregar muito sobre arrebatamento da igreja, vai ter hater dentro da igreja se levantando contra você. Ensinando doutrina falsa. Leia a Bíblia em nome de Jesus, amigo. Leia a Bíblia. As pessoas não entendem que quem inaugurou, quem trouxe a graça foi o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo sair da terra, acabou a graça, volta a lei. O nome disso é dispensação.
A Bíblia está cheia de pontos dispensacionistas, temporais, que não é cronológico. É tempo de Deus, é kairos, como falou aqui os meninos. Sabe? Se você começar a falar, olha, prepara-te, Jesus vai arrebatar a igreja. Não, o que é isso? Não, a igreja vai passar pela tribulação, a igreja vai... Só que a pessoa para pensar, né? Sem propósito a igreja passar pela tribulação, já que Cristo, na sua vitória, nos condiciona a vitória nele. E aí, não vou entrar nisso aqui agora, deixa para a escola dominical. Você vai entender o seguinte, meu amigo. O Espírito Santo, se você ler a Bíblia, os 3 anos e meio, o anticristo está. Depois disso, você não vê mais a palavra anticristo. Mas você também não vê graça. Do momento em que começa a grande tribulação, não há graça, não tem graça. Então, se não tem graça, significa que o Espírito Santo não está aqui. Como pode haver igreja sem o Espírito Santo? Se ele inaugurou a igreja, é ele quem fecha esse ciclo da igreja. É simples, não simplório, de você entender isso. Aí o cara vai lá, não, mas 2 Tessalonicenses, Paulo fala das pessoas, de forma alguma, esses precederão como é que fala? A ressurreição dos mortos. Cara, a pessoa tem que entender que a palavra ressurgir é reaparecer. Se você não colocar dentre os mortos a palavra ressurgir, é uma ideia. Eu posso desaparecer da câmera aqui, quando eu voltei, eu ressurgi. Por isso que eu falo, a falta de estudo traz ignorância. Ressurgir significa reaparecer. Ok? Reaparecer. Outra coisa, o que eu faço dos ossos e restos mortais de quem morreu há 2000 anos atrás? Por que estão dormindo, vão ressurgir em qual corpo? Cadê o corpo da pessoa? E quem está no mar, que foi comido pelos peixes, que foram digeridos por camarões? Cadê o corpo deles para ressurgir? Gente, tem coisas que você tem que parar para estudar, pelo amor de Deus. Deus não é incoerente. A palavra ressurreição é o reaparecimento. Reaparecimento não para Deus, ninguém some da presença de Deus. Reaparecimento uns para os outros. Então, por favor, mas a falta de entendimento, meu povo perece. No campo da tribulação, por lei. Como é que será? Olha só, boa pergunta, mas eu ensino isso nos meus cursos. A pessoa vai se salvar por lei. Como é que a pessoa se salva no Antigo Testamento? Por lei. Presta atenção. É tanto que a igreja não estará na terra que teremos 144 mil eleitos judeus pregando, teremos anjos pregando e depois as 2 testemunhas pregando. 3 tipos de pregadores que não temos hoje. 144 mil eleitos serão pregadores, depois morrerão como mártir. Depois virão anjos pregando para a terra, anunciando o evangelho da terra. Por fim, as 2 testemunhas que vão morrer em Jerusalém. Ou seja, por que judeus, anjos e as 2 testemunhas estão pregando? Cadê a igreja? Cadê a igreja? A igreja não estará pregando, porque agora o que tem aqui vai ser um grupo de remanescentes que ficaram. Conhece o evangelho, mas não estavam prontos para ir, porque quem diz quem sobe é o Espírito Santo, não é a teologia, não é a igreja. Entendeu? É simples assim. Igreja como você conhece, esse nível de igreja, Deus é tão bom. O que eu falei para vocês? Eu tenho falado para vocês o seguinte, gente, o Espírito Santo falou comigo no ano passado, o Senhor vai quebrar as placas. O Senhor vai quebrar as placas. Já está quebrando. A espada no STF já está girando. Já está. As placas estão sendo quebradas, as rachaduras estão vindo. Se lembra das rachaduras? Está passando. As rachaduras estão passando nas igrejas. Tem igreja aí, irmão, deixa eu falar para vocês, tem igrejas aí que são bancadas por George Soros. Há igrejas que são bancadas pela família Rothschild, os Rockefellers. Sabia disso? Que eles, no final dos anos, após os avivamentos que houver aí de avivamentos de pontuais, né? Alguns avivamentos que foram pontuais, o que eles fizeram? Eles prepararam pessoas para começar a pulverizar a igreja evangélica. Tanto que nós só tínhamos protestantes. Depois disso tivemos protestantes, evangélicos, nós começamos a ter, até chegar o dia de hoje, a Church, a Black Wall. A Church e a Black Wall A Church e a Black Wall são igrejas que estão dentro do planejamento deles.
Porque nós tínhamos o quê? Presbiteriana, batista, congregacional, metodista, Assembleia de Deus, estou falando dos anos 2000, dos anos 1900, né, para cá. Aí depois veio quadrangular, tivemos congregação cristã, aí veio Deus e Amor, Ultra Mega Plus com Pentecostal. Nós tínhamos aí 10, 12 igrejas, 10, 12 placas, máximo, metodistas, tal, e luteranos. Tira essas igrejas, você teria 10 a 12 placas, no máximo. O que ocorre? Hoje, nós temos milhares de denominações. E o que eles fizeram? O que vai acontecer? Depois começou a vir igrejas como a Universal. Essas neopentecostais, Universal, Mundial, Intergaláctica, Internacional, todas elas vieram com o intuito de facilitar o ingresso. Só que entenda, facilitar o ingresso aonde? Aí você achou que estava ruim nos anos 80 aparecer essa turma, final dos anos 70 para 1980 aparecer essa turma, você achava que aí era pior? Que era a pior coisa do mundo? Para quem era, com essas igrejas, esse Macedo... Meu irmão, mal sabia eles que 2000 estava vindo aí. Hoje nós temos o quê? A Church e nós temos a Candomblé. A Candomblé é sem Deus. Que são os dois últimos pontos máximos que eles atingiram. A Church e a Candomblé sem Deus. Tudo bom, Lucas? Tudo bom. Você já apareceu muito hoje, tá? Obrigado. Participou de um programa de 1 hora, rindo, gritando, zombando. Então tchau. Hoje o que nós temos hoje são essas igrejas que, em nome da modernidade, em nome de candombleia, não é candomblé não. Mas vamos lá, onde é que elas surgiram? Vocês não sabem. George Soros, Rockefeller, Rothschild, essa galera toda, eu não vou entrar agora, porque assim, eu não me basei no Scofield, eu não me basei em nenhum desses, eu me baseio na Bíblia, no que a Bíblia fala sobre arrebatamento, tá? O arrebatamento é raptor, né? E tem a ver com o Espírito Santo. O pessoal confunde segunda vinda com arrebatamento, confunde a ação de Cristo com a ação do Espírito Santo. Inclusive, dons de Coríntios dons que o Espírito concede. Ofícios de Efésios são ofícios que Jesus concede. Ele mesmo desceu as mais... Como assim? E quando desceu, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. A uns ele mesmo deu. Ele mesmo deu quem? Ele mesmo Cristo. Em Coríntios, o mesmo Espírito, então você vai ver que são obras do Espírito Santo e obras de Cristo. O problema é que nós, teologicamente, não sabemos fazer a hermenêutica correta, não sabemos fazer a interpretação. Há ações que pertencem ao Espírito Santo, há ações que pertencem a Cristo. A ação de arrebatamento não é de Jesus, a ação de arrebatamento é do Espírito Santo. Jesus, quando vier, será a sua segunda vinda, porque ele colocará os pés sobre a terra. E aqui ele virá para terminar uma obra. É um ciclo que será terminado antes do milênio. Ou seja, os cristãos que estiverem em Cristo pelo Espírito Santo, eles serão separados pelo Espírito, para não passar a grande tribulação. O princípio de dores e a grande tribulação é uma linha tênue que muitos não vão saber discernir. Sairemos da grande tribulação, o princípio de dores para a grande tribulação de uma forma tão rápida que ninguém vai entender que acabou o princípio de dores e começou a grande tribulação. O que será o ponto da grande tribulação? O anticristo. Quem é que detém? Presta atenção. Vamos para Paulo. Quem é que detém o anticristo? Fala para mim, quem é que detém o anticristo? O homem da abominação. Hein? O Espírito Santo. Se o anticristo aparecer, o que significa para você? Se o anticristo prevalece, quem é que então não está mais entre nós? Simples, querido. Faça só essa matemática. Se o que detém a ação do anticristo é o Espírito Santo, ok? Se o que detém a ação do anticristo, a sua
a sua... Irmãos, aqui para mim tá bom. Dá um F5 aí, por favor. Se o que detém a ação do anticristo, que é um homem que imitará a Cristo, que terá a mesma natureza, aspas, reversa de Cristo, é o Espírito Santo, quando ele aparecer, significa o quê? Gente, a gente precisa raciocinar, são raciocínios lógicos. É uma investigação. É uma investigação. Paulo diz que o que detém o homem da iniquidade é o Espírito Santo. Correto? Ou eu estou errado? Quem é que detém o homem da iniquidade? 2 Tessalonicenses 2. Cadê? Ninguém, verso 3. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-nos como se fosse o próprio Deus. O que nos dá... Aí ele fala assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, que vocês não se deixem de mover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, porque o Espírito, quer por Espírito, quer por palavra, quer por carta, quer por seres, de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. E não, o dia do Senhor é o dia do Senhor Jesus. Então ele falou o seguinte, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Presta atenção no verso 7, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que o detém? Então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Isso está lá no final de Apocalipse. E destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, olha só, leia o verso 7 e 8, é bom estudar teologia, como é bom estudar hermenêutica. Verso 7 e 8, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Vocês estão entendendo isso? Para mim aqui tá bom, gente, tá travando aí, então não sei o que é. Compreensão, amados. Leia isso, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7. 6 e 7. Quem é que detém a manifestação do iníquo? E quando ele não deter, Jesus mata ele com o sopro da sua boca. Só você ir para Apocalipse, lá no Vale do Armagedon. Da sua boca sai uma espada afiada. Não é isso, gente? Irmãos, eu acho que contra fatos, contra a interpretação, não há argumento. Se é o Espírito Santo quem detém o iníquo, ele vai ter que aparecer. E se ele aparecer, porque quem detinha ele não está mais aqui para detê-lo. Gente, você não precisa ser nenhum gênio para entender isso. Isso não é elucubração, isso é interpretação de texto. Isso é hermenêutica básica. Se o fulano não gosta, não quer, é um problema dele. Eu estou me baseando na Bíblia, não no que eu acho. Não são vozes da minha cabeça. É o próprio texto do Paulo. Compreende isso? Não é o que eu acho. É o que eu interpreto, é o que eu leio biblicamente. Isso aí. Se ele vem... olha só, o anticristo só pode aparecer na Terra se não houver graça. Quando a graça de Deus for retirada, o anticristo aparece. É isso que divide o final do princípio de dores e começa a grande tribulação. São duas dispensações diferentes. A igreja que está aqui é uma igreja que vai ficar. A igreja vai ou não vai? A igreja vai e a igreja fica. Por quê? Os que estão no Espírito Santo vão. E os que estão de bobeira vão ficar conhecendo o evangelho, sendo batizado, dando lugar para o anjo, no reteté. Mas será possível isso? Naqueles dias virão e dirão, Senhor, em teu nome, eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome, eu curei. Em teu nome, eu preguei o evangelho. Direi abertamente a estes, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 24 e 25. Então, esse é o texto. É só você ler e entender. Quem lê, entenda.
E essa palavra, se eu não me engano, eu vou procurar no Lexo, não agora, no Strong, a palavra afastado, seja afastado, esse afastado é vá para longe, vá para outro lugar, vá para outra terra. Olha que interessante, a palavra afastado aqui no texto, no Strong, eu sei porque eu dei aula muitos anos no seminário, na faculdade, a gente não esquece. Então a palavra afastado aqui no Strong, no grego, dá um entendimento de não afastar para o lado, mas é para ir para longe, dando lugar, criando uma lacuna para que outro apresente-se no lugar dele. Nós estamos nos afastando disso, querido. Eu vou dizer para você, eu não tenho esperança de que a igreja vá em peso. Havendo arrebatamento, preste atenção. Não, Bruno, reter e deter. Você tem que ir para o grego, não vai português, não. E qual a tradução que você está lendo? Vamos para o grego. Português não adianta. Nada no português vale a pena ser interpretado. O Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo não detém e não retém, tá? Principalmente reter o mal. O Espírito Santo faz com que a maldade do mundo seja filtrada através do amor, da paz, da esperança, que Cristo nos trouxe e nos prometeu através dele. Entendeu? O que nós temos que... Não, a ação dele, não a presença dele. O diabo está entre nós. E aí? A graça não impede do diabo estar entre nós. A graça não impede das pessoas serem más. Gente, vamos raciocinar. Pelo amor do céu, tá? Por favor, gente. Antes de vocês propor qualquer tese, pense antes. Na faculdade, a gente aprende a formular a tese com perguntas e respostas. Depois que a gente faz bastante pergunta, depois que a gente responde a todas as perguntas, a gente escreve. Porque se você levar para a bancada algo que você não respondeu de forma ampla, irrestrita e com vários vieses, você se perde na bancada. Então vamos entender uma coisa? Primeiro você faz muitas perguntas, depois você responde a todas essas perguntas. Quando você fizer todas as perguntas e responder todas as perguntas, aí você formula a tese. Entendeu? É assim que funciona para você entender, chegar a um raciocínio lógico. Os evangélicos são muito rasos para estudar. Academicamente, a igreja não foi preparada para ser acadêmica. A igreja não foi preparada para estudar a Bíblia. A igreja foi preparada para obter respostas rápidas e concordar ou não com aquilo. Não, eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo outro. Só que a gente está perdendo o rumo da coisa, que é justamente nos afastando daquilo que é o mais básico, que é o evangelho. Não, o princípio das dores a igreja vai passar. Gente, olha só o que está acontecendo. Qual o caminho seguir? Qual o caminho seguir? Terraplanismo, reteté, dinheiro. Onde queremos chegar? O que queremos na igreja hoje, irmão? Vamos lá, o que você procura numa igreja hoje? Vamos ser sinceros. Eu procuro na igreja um lugar que seja uma família. Eu procuro na igreja um lugar de acolhimento. Cara, que papo é esse de política? Que papo é esse de PSOL? Que papo é esse acadêmico? Esse papo de faculdade? Acolhimento, pertencimento. Igreja não é lugar para isso. Você pertence a Deus. Igreja não é lugar... Gente, outro dia eu tava vendo uma mãe de santo, uma babalorixá, falar uma coisa interessante. Cara, eu fiquei assim, ó, eu fui assistir, falei, tem que assistir essa mulher. Ela falou assim, olha bem, você não tá vindo aqui pro terreiro para fazer amizade, você tá aqui para ser desenvolvida no santo. Eu falei, epa. Mulher sentou, botou todos os filhos de santo dela e falou assim, ó, é o seguinte... Você não veio aqui para ser amiguinha do fulano nem da Beltrano. Eu falei, vou chamá-la para pregar na minha igreja. Brincadeira, irmãos. Você não está aqui para fazer amizadezinha. Você veio aqui para desenvolver tua pombagira, para desenvolver o teu Exu. Ela falando isso, presta atenção, hein? Olha bem, a líder lá do candomblé, eu não me lembro se era candomblé, se era umbanda, não me importa. Eu falei, gente, olha o raciocínio lógico da mulher. Olha o raciocínio de uma líder lá na macumba, lá no candomblé. Olha bem, você não veio aqui para fazer amizadezinha para ninguém, não tem pertencimento, você veio aqui para desenvolver a sua fé. Eu falei, cara, o que você está fazendo na igreja? Não, a gente vai tomar um café, vamos fazer uma grande reunião. O que acabou com a igreja foi departamento. Onde é que na Bíblia você tem departamento? Fala para mim.
Onde você... A igreja começou a ruir quando nós começamos a sistematizá-la e organizá-la como se fosse uma loja, como se fosse uma empresa. Do momento em que nós começamos a sistematizar a igreja como departamentos, eu detesto departamento, a igreja tem ministérios. E começou a criar departamento infantil. Aí começam as demandas. Temos que ter muitas salinhas, temos que ter telões. Aí tem a igreja fazendo prédio para as crianças. Cara, a gente acha isso bonito e aplaude achando que é desenvolvimento. Não é desenvolvimento, é desvio, é desvio, é desvio. Você não vê nenhuma religião fazendo isso, nenhuma. Os católicos não fazem isso, a Umbanda não faz isso, o shintoísmo não faz, filosofia, não faz isso. No hinduísmo não há isso, as crianças estão no meio dos adultos. Você vai na África, nos cultos na África, não tem escolinha para criança, até fazem alguma coisa no terreiro do lado de fora, mas todas elas estão adorando dentro do templo com os pais. Nós estamos criando templos Nutella, prédios Nutella, lugar de nutelice, tem que ter um berçáriozinho, tem que ter um cultinho, tem que ter não sei o quê. Nós estamos vivendo uma igreja Nutella, uma igreja shopping. Para com isso! Na igreja de semana, porque as mães, põe as crianças do lado das mães, vai assistir o culto com as mães, vai pro colo, fica lá fora. Não quero saber. Igreja não é shopping, igreja não é berçário. O que acabou com a igreja? Esse negócio de departamental, muito departamento, irmãos. Organização. A igreja entrou nesse papo de organização e essa questão da organização está matando, humanizando a igreja. Pastores que vêm como coaches, vêm como empresários, eles não se comportam como líderes espirituais. Um líder espiritual, ele não está preocupado com dinheiro. O líder espiritual, ele não está preocupado com só a questão da organização. Um líder espiritual, acima de tudo, ele está preocupado com a espiritualidade das ovelhas, com a espiritualidade dos membros, ele está preocupado com a espiritualidade, com o desenvolvimento espiritual em Cristo das pessoas. Se ela está deixando de beber, de fumar, de cheirar, de mentir, de prostituir, se ela está tendo uma vida com Deus saudável, se ela está deixando de ser glutão, mentiroso, beberrão, se ela está começando a ter caráter renovado em Cristo Jesus, é isso que um líder espiritual está preocupado. Não, temos que ter um departamento de visitas, a semana toda visitando os outros. Ei, vai orar! Fica criando a opção de crente dependente, os crentes cracudo. Eu me afastei da igreja 1 mês, ninguém me ligou. Você se afastou por quê? Você se afastou por quê, Sunshine? Alecrim dourado, quem mandou você se afastar da igreja? É porque eu me aborreci, porque eu passei pela irmã da minha líder da célula, minha líder, e ela não me deu a paz do Senhor. Eu entendi então que eu não fazia falta naquele lugar. Vai se tratar, vai fazer uma terapia, vai reencontrar sua mãe, seu pai, ou quem te fez isso. A minha família não é bem-vinda, porque a tia lá brigou com meu filho, o meu Nelzinho, ele tem algumas coisinhas, você não educa o Nelzinho quer meter a mão na cara da criança lá na igreja, né? Aí a tia pega lá, a irmã pega ali pelo braço e põe pra vocês, olha, tá batendo no... E você não pode tocar no Nelzinho! Nelzinho! É Natanael, aí é Nelzinho. Aí a família não vai para a igreja, porque eles ficam contando, vamos ver quanto tempo vão demorar para nos procurar. Comigo vai rodar. Meu irmão, eu busco a ovelha perdida. O filho pródigo a gente espera na fazenda. A ovelha perdida nós vamos atrás. O filho pródigo ninguém vai atrás. Saiu porque quis. Tá com cheio de... eu não vou dar meu dízimo, o problema é seu. Deus não precisa ter o dinheiro, nem eu. Pastor, temos que visitar a irmã fulana, porque é muito tempo que ela não vem, ela nem participa da ceia. Tá doente? Tem demônio lá na casa dela? Tá passando fome, precisa de comida, transporte, tratamento, né, psicológico? Não é nada disso. Eu não vou na casa da irmã. Não vou, depender de mim, não vou. A igreja está lá aberta, todos os dias que está proposto abrir, tem oração, quer gabinete, a gente conversa. Para de frescura. Para de frescura.
Aí eu tenho pessoas necessitadas, internadas no hospital, não posso dar atenção porque tem que visitar o pai do Enzo, a mãe da Valentina, a Sunshine, o Alecrim Dourado, precisa de alguém ficar pedindo, por favor, irmão, não saia da igreja, querido. É assim mesmo, as pessoas são grossas. Mas, pastor, você tem que há de convir, né? Porque a gente sai de casa para assistir um culto, os nossos filhos, é o nosso tesouro, né, pastor? Então, nós queremos que eles sejam bem cuidados. Na igreja? Você está pensando que é uma creche? Você está pensando que a igreja é o quê? É o parquinho do shopping, do dinossauro? Meu irmão, quem tem que educar e cuidar dos seus filhos é você, não é a igreja não, irmão. É porque aqui na igreja, a prata da casa embaçada, não estuda a Bíblia, quer pregar, não canta direito, quer cantar, não tem vida de oração e quer orar, não estuda a Bíblia e quer dar estudo. Peraí, como é que é isso mesmo? O pastor é sempre os mesmos, né? O grupinho dele, né? O grupinho do pastor. É o mesmo que ora, é o mesmo que canta. Qual foi o dia que você se propôs? Pastor, eu quero orar. Eu me sinto com vontade de orar na congregação. Tá bom, irmão. Então vamos participar de um curso de intercessão? Vamos fazer um seminário de intercessão de oração para a gente aprender a orar em congregação? Porque não adianta você vir orando, pai, quando eu estava na sala, naquele dia o senhor lembra, pai, que eu estava lá e falei com o senhor, a tua oração pessoal fica no teu quarto, aí você quer orar lá no altar, como se estivesse falando você e Deus. Dá licença, gente, que eu vou falar com Deus aqui agora. Então, pai, e quer orar? Quer fazer oração pública? Vai pregar e fala só de você. Aí tu dá a oportunidade para o irmão pregar, para a irmã pregar. Sabe o que ele vai falar? Estava eu com a minha esposa, nós viajamos, né, amor? Estávamos lá no resort, e aí no resort as crianças, a Fê e o P, e aí naquele dia nós oramos, Jesus, queremos comer camarão e lagosta. Ah, irmãos, como Deus é bom. 15 minutos falando do que eles comeram no resort. Não é para pregar isso na igreja, abençoado. Não é para pregar isso na igreja. É porque o pastor, ele traz pessoas de fora, mas não coloca os irmãos. Vai estudar! Vai ler Bíblia, vai ler livros. Vai se preparar. Vai estudar teologia, cara. Vai se encher do Espírito Santo, vai orar. Para você subir ao púlpito e pregar mensagens que impactem a vida das pessoas, falando só de Jesus, só de Deus e só do Espírito Santo e não de você. Porque é sempre os mesmos que cantam, mas são os mesmos que ficam depois da escola dominical ensaiando, são os mesmos que vêm tocar na terça, vêm tocar na sexta, vêm tocar de manhã, são os mesmos que perdem tempo dentro da igreja, ensaiando quinta, ensaiando quarta. Você quer chegar com a guitarrinha, com o violãozinho, com a baquetinha e tocar no dia lá e ser escalado, nem dá as caras na igreja, não é dizimista, não ora, não participa da consagração e quer tocar? Para aí, irmão, para aí. Comigo não tem chance, não. Bico. Irmão, pode fazer bico, pode ficar chateadinho, pode falar o que você quiser. Oportunidade não se pede, se cria, se gera, sabe? Somos nós que abrimos a porta da oportunidade. O bom líder, ele vê que a pessoa é esforçada, ele vê que a pessoa verdadeiramente está estudando teologia, está estudando música, está estudando Bíblia, está orando. Pô, esse cara está sempre aqui orando, a família está sempre presente. Poxa, eu preciso de gente assim para liderar aqui. Aí o pastor vai lá e convida, porque vê que a pessoa tem compromisso com a obra. Poxa, não, esse irmão é estudioso, está sempre imbuído ali. Poxa, deixa eu ver se ele prega direitinho, botar ele aqui numa célula, num grupo de congregação, para ver se ele, né, numa casa. Rapaz, a minha igreja, você sabe que não sou só eu que prego, vários outros pregam. Mas não é assim, irmão. Não funciona assim. E a gente acaba indo para onde? Eu vou para um lugar onde vão me dar oportunidade. Vai dar nada, rapaz. Você é tonto, vão te usar. E aí nós queremos estar onde? Blackwall Church. Para quê? Só que aí, né, irmão? Só te lembrando que nem toda igreja tem o Espírito Santo. Não estou dizendo qual tem e qual não tem. Só estou dizendo que nem toda igreja tem o Espírito Santo. Pelo contrário, as últimas igrejas que eu fui pregar no ano passado, eu saí de lá aterrorizado com tantos demônios. Falei, Deus, não estou acreditando nisso. Essa igreja era uma bênção. Essa igreja era maravilhosa. Essa igreja é um lugar de avivamento, de presença. Cadê o Senhor aqui? Deus falou, meu filho, infelizmente, me botaram para fora, botaram o meu espírito para fora.
Aí, Raul, Raul, Raul. Eu falei, que é isso? O que houve aí? Que não tô entendendo nada. É os 300? São os 300 lá do... Não. Aí, irmão, tô fora. Falei, me convida mais não. Eu tô me desconvidando a vir na sua igreja, tá? Eu já tenho uma igreja para pregar, para ensinar. Não quero não. Quero não, quero não. Quero não. Tô fora. Pastor, vai ter um congresso aqui. Não, desculpe, irmão. Não dá para mim não. Tô podendo não. Tô atarefado. E tô mesmo, não é mentira, não tô mentindo, não vou ficar mentindo para ninguém. Irmãos, presta atenção. A gente que é pastor de igreja, se você não vai resolver nada, o que eu vou fazer na tua igreja se eu não vou resolver nada lá? Eu não sou pastor da sua igreja. Aí queremos ouvir uma palavra da boca do pastor. Cara, e aí, você quer ouvir uma boa palavra da minha boca? Vai consertar? Não, então eu não vou. Não tem oferta que me tira daqui. Não tem cachê que me tira daqui. Tô nem aí para quanto você vai me dar, vai vir de avião, vai vir de... Meu irmão, não precisa andar, eu tô cansado de... Eu detesto aeroporto. Você pode dizer uma coisa pra você? Detesto aeroporto, detesto avião da Gol, da TAM, não gosto. Hoje prefiro viajar de carro. Não, eu não gosto de igreja, Black Wall, não gosto. Eu não gosto de fumaça, eu não gosto de pisca-pisca, eu não gosto. Não gosto. Não gosto de som alto, tô velho. Eu não gosto de som alto. Não gosto de barulho, eu não gosto de gente cantando. Oh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar. Irmão, quando eu começo a ouvir isso, eu começo a orar. Pai, tem misericórdia. Ah, Senhor, tem misericórdia. Minha vontade, se eu pudesse, é porque é mal educado, era fazer isso, mas eu não posso fazer, porque vai pegar mal, pensar que eu sou maluco, autista, sei lá. Pastor, o pastor tá maluco. Eu começo, sabe essa coisa? Vem inundar este lugar, tua presença. Cara, o que é isso? Isso é um ego, um hiperego, é um eco do ego? Qual o problema da criatura? Não dá, irmão. Não dá. O que eu vou fazer nesse lugar? Uma gritaria, cartazes. Pô, irmão, na boa. Ai, eu não posso falar para Jesus voltar logo ou que o Espírito Santo arrebate a igreja, porque isso não depende de mim. Depende dele. Tá muito chato. Eu tô chato. Eu não quero isso pra minha vida, não. Tô velho, irmão. Tô muito velho. Quero Jesus. Quero ver anjo. Quero o poder de Deus, quero unção, graça, poder. Eu quero ver... Irmão, sabe o que é o meu sonho? Rever a igreja, paralíticos levantando da cadeira de roda, a coisa mais linda do mundo. Irmãos, você vê uma pessoa cega de nascença, ou que está cega há 30 anos, não enxerga nada, e de repente se pega um homem de Deus, a mulher de Deus, se põe a mão, em nome de Deus, a pessoa volta, começa a gritar, sabe? Começa a voltar a enxergar, e, sabe? Você vê um surdo, sabe? A sensação de ver uma pessoa em surdez... Começar a ouvir e tentar falar, sabe? É isso que eu quero. Perdão. O resto, irmão, é desesperador você chegar numa igreja e não ter Deus. Você sabe que você tá vendo que a pessoa tá forçando para Deus estar ali? Vem neste lugar e o Satanás só, a galera só descendo, de tobogã. Aí começa. Ai, Jesus. Irmãos. Não. Sabe, eu tô num momento de buscar a presença de Deus, porque o inferno tá se enchendo, irmão. E tem vaga, o que é pior. O lugar tá cheio de vaga. Infelizmente. As pessoas estão indo pro inferno, nós não estamos pregando Jesus com a nossa vida, nós estamos... Sabe o que está acontecendo? A gente está fazendo acolhimento de crente que era daquela igreja, que foi daquela outra. A tua igreja é a 8ª, a 9ª e a 10ª, depois de 10 anos. Ou a 5ª. Nada contra, você pode mudar de igreja, se Deus... Sabe o que acontece? Nós não estamos salvando pessoas. Cadê os cracudos da sua igreja? Quantos cracudos a sua igreja salvou? Quantas prostitutas sua igreja salvou? Quantos traficantes sua igreja salvou? Quantas meninas de programa tua igreja está trazendo? Irmão, não tem essa turma. Porque dá trabalho, tem que discipular, tem que libertar. Você entende isso? Que se você colocar ex-prostituta, garota de programa, botar cracudo, ex-traficante, menino de rua, mendigo, pessoa que saiu do satanismo, vai ter que todo mundo discipular, irmão.
Ninguém quer isso, não. A gente só quer crente que veio da outra igreja. Você, eu vim da Divec, eu vim da tal lugar, eu vim da Batista, eu vim da Lagoinha, eu vim... Todo mundo quer isso. Todo mundo quer isso. Porque no dia que levanta a mão um cracudão, vai dar trabalho. Tem meu irmão, vai dar muito trabalho. Quando pintar uma prostituta, vai dar trabalho. Quando levantar a mão um traficante, um bandidão, vai dar trabalho, porque todos eles são bebês na fé, todos eles são bebês defeituosos. Vamos ter que ajudá-los a crescer na fé. E aí a gente não tem tempo para isso, não, irmão. Desculpa, a palavra é essa. Nós não temos tempo para isso, porque se eu der tempo para uma ex-prostituta, menino de rua, para o cara que era mendigo, para o traficante, para o satanista, eu não vou poder fazer a minha agenda. Aí eu não vou poder fazer o grande encontro de casais. Aí eu não vou ter tempo para fazer aquele Mega Plus congresso com 10. Já viu aqueles congressos que tem 10 fotos, você não sabe nem onde está o banner, onde começa o banner e termina? Tem 10 fotos de 10 pessoas. Aí eu perco as grandes conferências. Eu perco as grandes conferências porque a igreja vai ter que ficar discipulando 10, 15 pessoas que precisam de atenção, que precisam de libertação, que vai ter que visitar, vai ter que curar. Eu não vou poder tomar café mais na casa do líder da intercessão. Não vou poder mais tomar café no líder dos casais. Eu não vou poder mais fazer o churrasco dos homens. Você está entendendo isso? E eu não quero isso, então eu mando as pessoas para o inferno, porque eu não vou discipular ex-cracudo, eu não vou discipular ex-traficante, eu não vou discipular ex-prostituta, não vou discipular menino de rua. Eu quero o churrasco dos homens, eu quero o acampamento dos adolescentes, eu quero o mega congresso com 10 pregadores, com banda, eu quero assistir a cantora fulana, eu quero assistir a Camila Barros, eu quero assistir a Fernanda Brum, eu quero assistir o Fernandinho, eu quero assistir o pastor fulano, eu quero o Cláudio Duarte, que faz eu rir muito, eu quero isso. Você está me botando numa situação difícil, pastor. Eu não quero ficar expulsando o demônio do camarada que era satanista. Eu não quero dar educação para o menino de rua. Eu não quero ensinar um mendigo a tomar banho, a cuidar da palavra. Eu não quero ir para centro de recuperação, misericórdia, levar a gente para lá e para cá. Eu não vou abrir minha casa para esse tipo de gente, pastor. Você está entendendo isso? Irmão, a gente se perdeu, cara. Desculpa aí, não tô acusando ninguém, não. A gente se perdeu nessa brincadeira de ser crente, cara. Ninguém quer cuidar do novo convertido, não, pá. O pessoal quer só agenda. O pessoal quer agenda, som, música, todo mundo bonitinho, alinhadinho, cachecol, boininha, garotas bonitas, meninos bonitos, igreja sem velhos. É isso que a igreja é hoje. Um shopping center com sabor igreja. Shopping center, sabor igreja. Você tem centro de convivência, restaurante, você tem, não tem mais cantina, coisa de igreja de pobre. Você tem lá um restaurante, você tem quase um McDonald's lá dentro, você tem um prédio anexo para suas crianças, a creche. Meu irmão, igreja, parou. Enquanto isso, o inferno tem vaga. Vai lá. É com vocês mesmo. Nós nos perdemos. E os caras conseguiram, que era isso que eles queriam. Eles conseguiram, desde os anos 1900, eles conseguiram plantar 5, 6 igrejas em nível global. Isso aqui é proposital, nos encheu de esperança de ter grana. Tá aí, o Banco Master que o diga. A gente trocou a vontade de Deus por uma agenda humana, trocamos a simplicidade do partir do pão, da oração, né, das reuniões de oração nos lares, da reunião de oração na igreja, trocamos tudo isso, consagração das mulheres pela manhã, trocamos tudo isso por algo muito mais bonito, muito legal, sabe? Uma coisa mais fashion, mais humana, né, pastor? Tudo espiritualiza. Ai, chatice, tudo é demônio, tudo, ai, também. Aí tu tá cheio de crente aí com filho homossexual, tá cheio de crente com filho afastado, cheio de filho de pastor que não quer ver nem a igreja pintada de ouro, cheio de mulher de pastor com depressão profunda, cheio de pastor com pensamentos suicidas. Tem isso também, tá? Cheio de líderes exauridos, líderes que eu falo não é só os pastores não, líderes de homem, líderes presbíteros, diáconos, líderes de louvor, todo mundo exaurido, todo mundo cansado, ninguém aguenta, carregando nas costas um peso que não é para carregar.
Jesus falou, aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Jesus falou, meu jugo é suave, meu fardo é leve, meu jugo é suave, mas está pesado, o fardo está pesado, o jugo não está nada suave, está todo mundo querendo desistir, os que são fiéis estão ali aguentando botar a igreja nas costas, está difícil, o pastor está assim já... E não é por dinheiro, meu irmão, é por vivência. Esposa de pastor já não vai para a igreja, que não vai para brigar, só Deus sabe como é que é a noite deles dormindo, mulher falando na cabeça do pastor e com razão. Por quê? A visão é outra agora, irmão. A visão é outra. Se a tua igreja não tiver assim, ó, ela não tem sucesso. Se a tua igreja não tiver lotada com fumaça, tudo preto, e a galera... Se não tiver aí um David Leonardo na tua igreja, se não tiver aí os caras conseguiram, eles botaram isso dentro da igreja. Eles conseguiram, eles falaram, nós vamos transtornar a igreja. O século XX foi o século do transtorno da igreja. E chegou, e conseguiram. E conseguiram. A palavra de Deus de que Paulo fala aos Filipenses, diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É aqui que a gente para. Tá? Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É isso que nós precisamos, irmãos. Simplicidade, não é simplismo, é simplicidade na adoração. Voltar a ser igreja, igreja raiz. Não estou falando de bagunça, nem de falta de estrutura, não é isso. Porque nós estamos perdidos. Como nos perdemos do caminho? Não é no caminho, é do caminho. Como nos perdemos?